Se nós não tivermos fé, já era. Tudo é possível aquele que crê. O contrário também é verdade. Se tudo é possível ao que tem fé, para aquele que não tem fé, as coisas são mais difíceis. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação, que ficará aí disponível nos nossos canais. Nós estamos no texto de Lucas, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Os apóstolos pedem a Jesus aquilo que nós precisamos pedir sempre. Precisamos pedir sempre. Repita, precisamos pedir sempre. Diga para quem está do seu lado, peça isso sempre. Todos os dias. Sem se cansar. Sem se cansar. Com insistência. Com insistência. Com perseverança. Perseverança. É, meu filho, porque o negócio não é fácil não. Se nós não tivermos fé, já era. Tudo é possível aquele que crê. O contrário também é verdade. Se tudo é possível ao que tem fé, para aquele que não tem fé, as coisas são mais difíceis. Os discípulos poderiam pedir a Jesus qualquer coisa. Jesus, dá-nos saúde. Jesus, dá-nos beleza. Jesus, dá-nos riqueza. Jesus, dá-nos uma esposa. Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eu não sei o tamanho da sua fé. O que nós aprendemos com o texto é que, dependente do tamanho da nossa fé, da profundidade da nossa fé, ela pode ser aumentada. Agradecido sempre, conformado jamais. Repita, agradecido sempre, conformado jamais. Eu quero é mais. A nossa fé, ela deve crescer, ela deve se aprofundar. E a fé, que aqui vem do grego pistis. Pistis significa um volver também do intelecto, um volver da vontade, um curvar-se perante a palavra de Deus. Fé é confiança. Aquele que confia tem fé, aquele que não tem fé não confia. E quando eu falo de confiança, é uma atitude do coração, é uma atitude de dentro para fora. E a atitude interior, ela se manifesta na vida exterior. A fé que nós trazemos no coração, ela é manifesta na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Conta-se que tinha uma cidade no Nordeste que estava enfrentando uma seca brava, mas aquela seca terrível. Já é seca lá, mas essa seca se prolongou ainda mais. O padre da paróquia, querendo mobilizar as pessoas em oração, ele disse assim: vamos no próximo sábado de manhã levar latas de água para jogar no pé do cruzeiro, clamando chuva. É uma tradição antiga. Quando não chovia, as pessoas jogavam água no pé do cruzeiro. Vou abrir um parênteses, naquela época tinham cruzeiros, né? Naquela época tinham várias cruzes pela cidade. Hoje já não vê quase nada, mas naquela época tinha. E o padre chamou então toda a paróquia, pegou o grupo de jovens, falou: olha, vocês vêm, vamos fazer uma caminhada animada. Vamos jogar água no pé da cruz, porque nós vamos pedir chuva. Meu filho, o povo atendeu o padre. No sábado de manhã, mas estava uma festa, pessoal cantando, pessoal passou bronzeador, chapeuzinho, óculos escuro, pessoal de bermuda, camiseta, pessoal cantando, pessoal levou pandeirinho, violão, pessoal também vendendo água mineral. Olha, água mineral R$1, água mineral R$1, com gás, sem gás e picolé, e aquela festa, e o pessoal subindo para o cruzeiro, carregando as latinhas de água. No meio da multidão, uma criança chamou a atenção e foi alvo de certos comentários negativos. Todo mundo estava curtindo aquela caminhada. A criança estava de galocha, de capa de chuva, guarda-chuva, todo encapotado. E as pessoas falavam: o que é isso, menino? Você está passando mal? E ele não respondia nada. E o padre, vendo aquela criança, respondeu assim:
Pelo visto, só essa criança tem fé naquilo que nós estamos indo fazer. Uma coisa pequena. Mas aquela criança perguntou à mãe: por que nós vamos jogar água no pé da cruz? E a mãe disse: é para chover, meu filho. Ele já estava preparado para a tempestade. No meio daquele povo todo, somente aquela criança tinha. Então note, não é fácil ter fé. Não é fácil você ver um céu sem nuvem alguma, com um sol de 40 graus, e você está de galocha, capa de chuva, guarda-chuva, com a certeza, vai chover, porque nós vamos rezar, eu tenho fé, e Deus mandará o que a gente precisa. Por isso que nós precisamos pedir sempre: Senhor, eu creio, mas... Quantas vezes você já rezou isso? Quantas vezes nós já falamos isso? E diremos até o fim da nossa vida. A fé, ela pode sempre ser aumentada. E Jesus, no texto, ele vai dizer que não interessa o tamanho da fé, interessa a pureza da fé, a intensidade da fé, a confiança da fé. E Jesus, ele vai pegar a menor semente que existe, que ele conhecia na época, que é a semente de mostarda. É a menor sementinha. E ele vai dizer para aquele povo, porque a maioria do povo que estava escutando Jesus, eles eram agricultores, eles trabalhavam, nas lavouras, então eles entendiam de semente. E Jesus disse: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, não precisa ter uma fé muito grande, se você tiver uma fé mesmo pequena, como um grão de mostarda, ela é pequena, mas é poderosa, poderíamos dizer a esta amoreira. No texto original, é que nós não temos, então eles traduzem por amoreira, mas é sicômoro. É uma árvore onde ele tem raízes, tanto para o lado como para o fundo. E várias árvores podem ser transplantadas. Pode tirar uma árvore daqui e colocá-la para lá. Eu estava vendo num condomínio lá em Itaúna, estão inaugurando um condomínio novo, já estão vendendo os lotes, e eu vi os caminhões chegando com palmeiras e árvores grandes. Eles já estão plantando, tudo grande, não vai esperar crescer. Há árvores que podem ser mudadas de lugar. Por que Jesus fala do sicômoro? Porque quem entende de plantação sabe, se muda várias árvores, sicômoro não tem como mudar. É um trabalhão, ele tem raízes tanto para o lado como para o fundo. Então uma vez plantado, ali ele vai ficar. E Jesus disse isso: olha, uma árvore que o ser humano não consegue mudá-la de lugar, não consegue arrancá-la, pela fé, você não tem que fazer força nenhuma braçal. Se você tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você olharia para esta árvore e diria: arranca-te daqui e lança-te ao mar, planta-se ao mar. Ela sairia e se plantaria no mar. A pergunta é, meus irmãos, alguém planta árvore no mar? Alguém planta alguma coisa no mar? Então note que Jesus usa aqui de hipóbole, de exagero, de grandiosidade, para falar que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, e aquilo que é possível para Deus se torna possível para nós através da nossa fé. Vivemos num mundo onde a descrença é vista como um valor para muita gente. Nós estamos num mundo de cabeça para baixo. O poste está urinando no cachorro. Aquilo que é certo, as pessoas veem como errado. Aquilo que é errado, as pessoas gostam de fazer e postam e filmam e querem dizer assim: ah não, porque eu faço mesmo, a minha vida é assim mesmo, isso me faz. Quer dizer, houve uma inversão. E antes, quem eram as pessoas de honra? As pessoas que tinham fé, as pessoas que você via rezando, as pessoas que você via com o terço na mão, lendo a palavra, praticando o sacramento. O que o mundo valoriza hoje? A descrença. O que o mundo valoriza hoje? No domingo, é o shopping, é o dormir até mais tarde, é o ficar fazendo caminhada, andando de bicicleta, jogando bola, comendo coisa gostosa, dormir mais cedo, que amanhã vem a segundona. As pessoas tiraram da vida delas o culto de Deus no dia que pertence a Ele.
A descrença tomou o coração de muitas pessoas. Elas não lembram que domingo é dia de missa. Elas dormem e acordam, não fazem oração alguma, não rezam nada, porque o mundo de hoje valoriza a descrença. Só que o evangelho vai na contramão. Os discípulos dizem: se o mundo está na descrença, nós queremos pedir, aumenta a nossa fé. E olha que interessante, aqui é muito bonito você entender isso. Eles não pedem, aumenta a fé de quem não tem. Não, não, não. Aumenta a nossa fé. Fé, ela é pessoal. Peça pela sua fé. Reze pela sua fé. Porque chegará um tempo que só permanecerá de pé aquele que se ajoelhou no tempo que você podia professar a sua fé. Nós temos com tranquilidade no Brasil a profissão da nossa fé. Você vem na igreja, ninguém tem medo, a gente reza, professa a fé, você usa na rua crucifixo, anelzinho de terço, você reza o terço na rua, você anda com a sua Bíblia, não tem problema nenhum. Mas se você for em alguns países no mundo, é proibido ser cristão, é proibido ser católico, as pessoas vão bater em você, elas vão te espancar na rua, elas vão cuspir na sua frente, elas vão te jogar ovo. Quantas reportagens nós temos visto de cristãos que estão na igreja, eles colocam uma bomba na igreja, matam 30, 40, 80 pessoas, padres presos, bispos perseguidos, igrejas destruídas, porque a fé tem sido perseguida. E nós na terra de Santa Cruz, no nosso Brasil, nós temos esta bênção, que é a propagação da nossa fé, e um povo profundamente devoto, um povo profundamente de fé. Por mais que aqueles que não têm fé façam barulho e mostrem que a maioria pertence a ele, estão longe, mas muito longe, muito, muito, muito longe de serem a maioria. A maioria do povo brasileiro é um povo de família, é um povo de fé, é um povo de crença, é um povo de respeito, é um povo que a espiritualidade está arraigada no nosso coração. Então nós devemos rezar por estes, mas aproveitar o tempo de graça. Aproveitar o tempo de graça. Este final de semana eu estive em Fortaleza, na festa de São Miguel Arcanjo, final de semana passado, né? No Instituto Hesed. E entre uma pregação e outra, nós temos lá a sala dos pregadores. Então a gente almoça junto, toma café, e em várias refeições o assunto era esse: nós estamos vivendo algo sobrenatural na espiritualidade. Não é normal as pessoas estarem reunidas em multidões apenas para terço, para missa, para eventos. São Miguel entrou com tudo no Brasil. Várias dioceses e arquidioceses estão sendo consagradas a São Miguel. É a grande reconquista. Nós devemos estar com Miguel, com Rafael, com Gabriel. Os estados estão se dobrando perante o poderio dos céus. Nós vemos a festa de São Miguel lá no Hesed. Não tinha onde pôr mais gente. Você via a festa de São Miguel na Canção Nova, não tinha onde pôr mais gente. Você via a festa de São Miguel no Santuário de São Miguel, não tinha onde pôr mais gente. Está tudo lotado, igrejas lotadas. Eu que tenho a graça de viajar Brasil afora, sempre que eu estou com os padres falam: padre, aqui na nossa paróquia nós temos 3 missas, 4 missas, 5 missas por final de semana, todas cheias. Aí a gente fica questionando, e eu não vou entrar nisso aqui, porque eu não quero criar polêmica, mas já criando, né? Eu não levei muito a sério os dados do censo último do IBGE com a Igreja Católica, não. Tem alguma coisa nisso aí. Porque no censo nós caímos, mas para a igreja tudo aumentou. Aqueles documentos que a igreja manda para Roma estão todos em alta. Aumentaram os batizados, aumentaram os casamentos, aumentaram a primeira comunhão, aumentaram crismas, aumentaram missa, os padres aumentaram o dia de atendimento, aumentaram as escolas católicas, aumentaram as comunidades católicas, aumentaram os institutos de vida consagrada, os seminários estão cheios, os conventos, as moças estão voltando à vida. Como que a coisa está diminuindo? Nós temos visto o contrário. Eventos gigantescos Brasil afora de um povo de fé. A fé está ressurgindo. E aqui, meus irmãos, há uma divisão muito clara.
E nós precisamos estar neste time dos que pedem: aumenta a nossa fé. Porque eu vejo como positivo, eu não vejo como negativo. Hoje as pessoas são muito claras: aquelas que têm fé, aquelas que não têm fé, aquelas que temem a Deus, aquelas que não temem a Deus, aquelas que estão numa vida de santidade e aqueles que escolheram uma vida de promiscuidade. Eu não vou entrar aqui no que é, porque vocês são inteligentes. Antes, o que era feito entre quatro paredes, porque era visto como vergonhoso, hoje tem desfile, tem parada. E as pessoas fazem a olho nus, 3, 4 horas da tarde, aquilo que a gente não deveria fazer nem escondido, porque a coisa se dividiu com clareza. E por que é bom isso ter acontecido? Para você saber quem é quem, qual é a ideologia e os valores que a pessoa defende, qual é a família que ela acredita e qual time que ela vai julgar. Não tem mais essa, meus irmãos, de ficar em cima do muro. Aqui, ou você vai ser uma pessoa de fé, ou você vai ser um descrente. Ou você vai ser um filho da igreja, ou você vai ser um filho da perdição. Ou você vai estar buscando sacramentos, ou você vai estar buscando o prazer do mundo. Senhor, aumenta a nossa fé. Olha, tenha fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Se você conversasse com um judeu do primeiro século e dissesse para ele: é possível eu com a palavra falar com o sicômoro para sair voando e se plantar no mar? Primeiro, arrancar sicômoro não é fácil. Arrancar com a palavra, mais difícil ainda. Plantar um sicômoro no mar, aí que a coisa piorou. Como você vai plantar uma árvore no meio do mar? E Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível pela fé. Jesus dá um exemplo grandioso, um exemplo estrondoso para mostrar o poder da fé. José Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, no seu tempo de cardeal, ele tem um artigo muito bonito sobre este evangelho, que eu tive a oportunidade de ler ontem. Ele vai dizer o seguinte: que se a fé, ela é capaz de arrancar um sicômoro com essa raiz, fazê-lo sair voando e se plantar no mar onde não se planta nada, se ela é capaz de fazer este extraordinário, imagina o que ela não pode fazer na nossa vida, com coisas bem menores do que arrancar uma árvore e plantá-la no mar. Aqui Jesus mostrou o auge, mas nós temos muitos outros caminhos para nós, mais importantes que ficar arrancando uma árvore com a fé. É você ter uma vida de conversão, é você ter uma boca de bênção, é você ter um Deus ao seu lado que opera poderosamente na sua vida pela sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus precisa de algo para Ele agir na sua vida, é fé. Há um texto muito triste na Bíblia, muito triste, quando Jesus vai na sua terra natal. Eu sempre cito esse texto porque ele me incomoda. Jesus já era um pregador conhecido, já era naquela época, uma palavra que a gente usa hoje, né, famoso, todos sabiam quem ele era, um homem poderoso em palavra, em milagre e exorcismos. Onde Jesus chegava, eles falavam: ele é um grande pregador, ele realiza milagres e ele expulsa demônios. Depois que Jesus já estava bem conhecido, ele vai aonde? A Nazaré, a sua terra natal. Meus irmãos, que vexame, que vexame. Quando Jesus chega em Nazaré, eles ficaram falando mal do cara. Mas de onde que vem essa sabedoria toda? Quem ele acha que é para ficar falando e fazendo o que ele faz? A gente conhece, ele é daqui, a gente conhece a mãe dele, conhece o pai dele, a gente conhece a família dele. Aí Jesus falou para os discípulos: povo de dura serviço, coração duro. Ali não fez quase milagre algum, curou poucos doentes, não fez quase nenhuma pregação. Ele disse para os seus discípulos: vamos para as cidades vizinhas. Quando Jesus chegava na cidade vizinha, a cidade parava. Era uma multidão que via receber Jesus, e os seus não o receberam. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu de Nazaré, ele ficou, olha a palavra, ele ficou impressionado. Olha, para você impressionar a Deus não é pouca coisa, hein? Ele ficou impressionado com a falta de fé daquele povo. E porque faltou a fé, não aconteceu o milagre.
não aconteceu grandes pregações, não aconteceu grandes curas, não aconteceu exorcismo. Quer dizer, Deus não afastou o mal, porque Deus precisa da nossa fé. José Ratzinger, Papa Bento, vai dizer que aquele milagre da multiplicação dos pães ilustra a nossa fé. Que Deus quer fazer uma obra grandiosa, mas nós temos uma fé muito pequenina. Ele precisa da sua fé apenas do tamanho de um grão de mostarda. Porque a multiplicação dos pães começou com algo muito pequeno: 5 pãezinhos e 2 peixinhos para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Peguemos nós que aqui estamos, não vou contar aí os milhares que estão pelos meios de comunicação, mas nós que estamos no santuário, o que é, meus irmãos, para nós que aqui estamos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Não vai dar uma migalha para cada um, mas eles tinham aquilo, eles ofertaram aquilo. Jesus olha os 5 pães e 2 peixes, ele olha a multidão e diz: vai dar. É a fé. Qual é a fé que Deus espera de nós? 5 pães e 2 peixes, é pouco mesmo, é pequenininho mesmo. Eu fico muito me cobrando, mas eu queria ter mais fé, eu queria acreditar mais, e Deus fala: padre, se eu tiver fé tamanho de um grão de mostarda, está valendo. E a gente vai aumentando, nós vamos trabalhando juntos. Então este é o nosso pedido: Senhor, aumenta a minha fé. Não quero aprofundar, que nós não temos tempo para isso, mas eu não poderia deixar de ir ao catecismo da Igreja Católica. Eu sempre digo isso: Bíblia anda de mãos dadas com o catecismo da Igreja Católica. E aqui eu falo sem medo de contrariar A ou B, porque se contrariar, quem está contrariado está errado mesmo. Se a pessoa tem uma pregação ou um ensinamento, seja quem for, que vá contra o catecismo da igreja, isso não é doutrina, é opinião dele, é opinião dela. Seja pregador, seja padre, seja quem for. Porque tem muita gente pregando coisas erradas por aí, ensinando para o povo coisas erradas, que não é a doutrina da igreja, é a opinião da pessoa. E aqui eu digo sem ser grosseiro, que esta pessoa que tem o microfone e o púlpito, guarde a opinião dela para ela. Ninguém quer saber a opinião dela, ninguém interessa pela opinião dela. Eu não sei se os senhores são assim. Eu não sei se quando vocês vêm à missa e vêm aqui ao santuário, temos hoje aí várias caravanas, vários visitantes. Eu vou lá para ouvir qual que é a opinião do padre Christian. Meu filho, você não está aqui para ouvir opinião de padre. Você está aqui para ouvir a doutrina sólida, receber o ensinamento firme. Eu não vou entrar aqui porque é a minha pregação de outro momento, mas nós temos aqui, na segunda leitura, um conselho de Paulo para os achistas, que a igreja está cheia de achistas. Eu acho isso, eu acho que é pecado, eu acho que não é pecado. Tem confissão, meu filho. O penitente vai buscar uma orientação no confessionário, o padre fala com a pessoa: eu acho que isso não é. Mas o que o padre está achando? O que um cara desse acha? Não tem que achar nada, é ou não é. E aqui São Paulo vai dizer: olha, reaviva a chama de Deus, não te envergonhes do testemunho de Jesus, usa um compêndio das palavras sábios em matéria de fé. O catecismo da Igreja Católica é o compêndio da nossa doutrina. Usa esse compêndio e guarda o precioso depósito que é a doutrina católica. Então Paulo está nos alertando: cuidado com o achismo, cuidado com quem prega muito mais para agradar do que para converter. Eu não vou aqui entrar nessa mazela, nessa bagunça, porque senão eles ficam detonando o padre. Mas eu fico de olho na internet, no Instagram principalmente, de alguns perfis, até irmãozinhos nossos, pregadores, que respondem diariamente perguntas dos fiéis, e não há momento algum um chamado à conversão, um chamado à palavra e à doutrina. É sempre passando mão na cabeça, é sempre beijinho, é sempre abraço. Daqui a pouco a pessoa perde a salvação dela e vai levar uma multidão com ela para o inferno. Porque não é você agredir a pessoa, mas é você levá-la a um caminho de conversão, a uma experiência profunda de fé. Meus irmãos,
me mostrem, porque se você me mostrar, eu mudo a minha pregação. Me mostre na Bíblia, mas tem que ser na Bíblia. Uma pessoa que teve uma experiência de fé com Jesus Cristo, que não mudou de vida. Onde que você tem na Bíblia Jesus estando com o pecador, para que o pecador continuasse pecador? Jesus sentando na roda com os pecadores, para pecar com eles. Jesus andando com prostituta, para se prostituir com elas. Não existe isso. Quando Maria Madalena, uma mulher, estava com 7 demônios, ela recebe de Deus uma libertação, ela muda a sua vida, ela larga a sua vida antiga e segue a Jesus. Mateus era esperto, era cobrador de imposto. Jesus diz para ele: vem, segue-me. Ele larga a banca, ele larga aquela vida e passa a ser um apóstolo de nosso Senhor. Zaqueu, outro trambiqueiro, roubava, estava em cima de um galho. Jesus fala: olha, eu quero estar na tua casa. Jesus nem chamou o cara à conversão. Eu quero estar na tua família. Quando Jesus entra naquela casa, o que ele diz? Senhor, eu vou mudar de vida, eu vou devolver o que eu roubei, eu vou dar metade para os pobres. Não há uma pessoa que entre em contato com nosso Senhor de verdade e que não tenha uma conversão, que não mude de vida. Eu fico muito preocupado com pessoas que tinham uma vida mundana, agora têm uma vida eclesial, mas continuam a mesma coisa. Quer dizer, onde está a conversão? Onde está a mudança de vida? Porque no Evangelho nós vemos inúmeras conversões. A pessoa, ela recebe algo de Cristo, ela muda de vida. Eu gosto muito daquele cego Bartimeu. Ele grita para Jesus que ele queria ver. Aqui é uma visão também de fé, né? Jesus o cura, e Jesus diz para ele: vai, a tua fé te curou. Como que o Evangelho acaba? Daquele momento em diante, o cego seguia Jesus pelo caminho. Quer dizer, ele se apaixonou tanto pelo Senhor que ele não conseguia ficar longe. Então nós precisamos entrar em contato com a fé e pedir realmente que esta fé nos renove e nos converta a cada dia. E indo ao catecismo, você tem algo sólido para a sua vida. Vou apenas citar, não há tempo para explicações, mas eu faço questão que você marque aí no seu catecismo o parágrafo 153, olha, eu estou no inicinho do catecismo, 153 até o 165. 153 até o 165. E aqui eu quero ler para você apenas o que eu grifei, bem resumidamente. Aqui se chama as características da fé. Eu que tenho fé, quais são? Muito obrigado. Quais são as características da minha fé? O que eu tenho que olhar para saber se eu tenho fé? Um exemplo rápido, eu gosto muito de analogia que a gente compreende melhor. Como que eu sei que alguém está gripado? Eu não vejo a gripe. Prazer, padre. Prazer, quem é você? A gripe. Não, nunca vi. Mas eu sei que a pessoa está gripada. Como? Febre, nariz escorrendo, corpo ruim, não quer comer. Ah, meu filho, você pegou um resfriado daqueles, viu? São os sinais. O catecismo nos traz quais os sinais da fé. A gente não vê a fé, como a gente não vê a gripe, mas eu sei identificar a gripe. Como que eu identifico a fé? O catecismo me diz: primeiro, a fé é uma graça. Repita: a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Então a fé, ela não começa em nós. A fé é um presente, é um dom que deve ser pedido. A fé é também um ato humano. A fé é também olha para você ver, ela é graça, mas ela é um ato humano. É o parágrafo 154. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Então a fé é uma graça, mas é uma atitude minha ter fé. Eu olho para aquilo que Deus revelou, eu tenho essa abstração da revelação de Deus e eu tenho uma atitude de fé. No parágrafo 156, a fé também é algo da inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à razão natural. Ou seja, então isso é racional, isso
tem lógica, então eu vou crer. O catecismo diz que crer não é um fato que acontece assim. Cremos por causa da autoridade de Deus que se revela e que não pode nem enganar-nos e nem enganar-se. Deus não se engana e Deus não nos engana. Então nós podemos confiar nele, nós podemos ter fé. A fé é certa. Repita de novo. A fé é certa. Você que está comigo pelos canais no YouTube, escreva aí no comentário. A fé é certa. Isso está no parágrafo 157. Atenção, que você deveria saber esse parágrafo de cor. Quando alguém falar para você assim: ah, mas quem é inteligente não tem fé. Quem é culto não tem fé. Quem tem uma inteligência superior não tem fé. Isso aí é coisa de gente boba. Fé e igreja é coisa de gente boba. Olha como que eles estão querendo mudar a coisa. Olha o que diz o parágrafo 157. A fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Não é porque nós temos dificuldades no caminho da fé que nós vamos duvidar, colocando em xeque a nossa própria fé. Então, se as pessoas confiam muito na razão natural, no intelecto, na inteligência, o catecismo diz que muito maior do que o conhecimento humano é a fé, porque ela vem de verdades reveladas. No parágrafo 160 temos algo importante, e aqui eu gostei, porque para quem não tem fé, parece que ela é obrigada a ter fé. Olha para cá. Você já notou que nós que temos fé respeitamos quem não tem? Mas você já notou que quem não tem fé quer acabar com a nossa fé? Eu vou repetir, que a coisa tem que ser falada clara. Nós que temos fé respeitamos quem não tem. Meu filho, você quer ir para o inferno, o problema é seu. Mas aquele que não tem fé, ele fica incomodado com a nossa fé. E todo aquele que não tem fé, ele parte para o ataque. Então ele critica o sacramento, ele critica a igreja, ele critica você que vai à missa, ele critica você que levanta 4 horas da manhã para rezar terço. O povo faz da vida uma pornô chanchada, passa a madrugada inteira no pecado, ninguém fala nada. Aí alguém levanta 4 horas para rezar o terço, aí, mas tem problema, essa pessoa aí, por quê? Notem, o crente, ele não tem uma atitude de obrigação de que o descrente creia, porque a fé, ela é uma proposta, não é uma imposição. Mas é interessante como que o descrente, ele se incomoda com o crente, ou seja, com quem crê. E o catecismo vai dizer, parágrafo 160, para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo de livre vontade. Ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, porque a fé é um ato voluntário. Há quem creia e há quem não creia. Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Ele convida: se alguém quer me seguir, siga-me. Tem quem queira, tem quem não queira. Na cabeça do descrente, parece que Jesus falou assim, todo mundo tem que me seguir, tem que crer em mim. E não, ele vai dizer, se alguém quiser. Então Jesus, ele convida a fé e a conversão, mas ele não se impõe, ele não coage. Isso está no parágrafo 160. Deu o testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai os homens a si. Então a fé não é algo obrigatória, mas é algo que Deus nos oferece. Feliz daquele que aceita. Aí você pode dizer assim, ai padre, então que maravilha, então eu posso ou não crer?
Só que o catecismo vem no parágrafo 161. A pessoa pode crer e ela pode não crer. Só que, para que você se salve, você precisa crer. Se você não quer se salvar, não creia. No catecismo diz o parágrafo 161: é necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. A fé é necessária para a salvação. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso crer e eu posso não crer, mas para que eu seja salvo, é preciso que eu creia. No parágrafo 162, ele fala sobre algo importantíssimo: a perseverança da fé. Repita: Perseverança da fé. a fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Glória a Deus. Este dom inestimável, nós podemos perdê-lo. O catecismo nos ensina que se você não cuidar da sua fé, você vai perdê-la. Está em 1 Timóteo 1, 18 e 19. São Paulo diz, atenção: combate o bom combate com a fé e a boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A fé afundou. Então precisamos alimentar a nossa fé. Como, padre, que eu alimento a minha fé? O catecismo responde: devemos alimentá-la primeiramente com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que aumente. Senhor, eu creio, mas Aumentai a minha fé. ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Estar enraizada na fé. Sabe, tem gente chata, viu? Sabe, eu creio em Jesus, mas eu não vou à igreja. Eu creio do meu jeito. Eu e meu Deus nos entendemos. O catecismo diz que uma fé fora da igreja é uma fé inventada pela própria concupiscência, por uma mente louca. Porque Jesus sempre ele reuniu a igreja em torno dele. A nossa fé, ela deve ser pela caridade, carregada pela esperança e ter as suas raízes na fé da igreja. Por quê? Porque foi a igreja que recebeu o depósito da fé. Depositum fidei. Não foi você que a recebeu. A pessoa não vai à igreja. Eu não preciso da igreja. Mas nasce o neném, leva a batizar. Por que você não batiza? Quando tem alguma missa assim festiva, eu vou para comungar. Por que você não consagra? Quando eu estou assim muito ruim, eu quero uma bênção. Por que você não se abençoa? Morreu alguém, chama o padre. Não, faça você a encomendação. Quer dizer, as pessoas são utilitaristas. Elas dizem que não precisam até precisarem. Até precisarem. Então note que a verdadeira fé, ela está enraizada na igreja. E por fim, no parágrafo 163, a igreja nos ensina que a fé faz-nos desgustar, como por antecipação, alegria e a luz da visão beatífica, meta da nossa caminhada na terra. Ou seja, a pessoa que tem fé, ela já vive o céu na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus: eu quero viver o meu céu fazendo bem sobre a terra, porque ela tinha fé. A pessoa que tem fé, ela não vai viver as alegrias de Deus depois da morte. A pessoa que tem fé, ela já experimenta o poder de Deus nesta vida, amém? Ela já recebe as graças de Deus nesta vida, amém? Amém. Ela já recebe a libertação de Deus nesta vida, amém? Amém. Porque tem gente que fala o contrário. Aos bobocas dos católicos, fica lá todo domingo na saia da batina do padre, querendo ser felizes depois da morte. É porque essas pessoas não têm fé. Elas acham que nós estamos aqui buscando somente o pós-morte. E o catecismo nos ensina, no parágrafo 163, que quando nós temos fé, nós experimentamos o céu aqui. Nós experimentamos a graça aqui. Nós temos a ação de Deus na nossa vida aqui.
E por último, eu queria ter tempo de comentar, mas meu tempo está nos últimos minutos, mas leia no catecismo o parágrafo 164 e 165. É o mais bonito de tudo que eu já li sobre fé, no catecismo. Para o Padre Christian, são os 2 parágrafos mais belos do catecismo sobre fé. Não vou ler o parágrafo todo, vou ler o que eu marquei aqui. Atenção, você vai respirar fundo aí de alegria também. Luminosa em virtude daquele em que ela crê, a fé é muitas vezes vivida na obscuridade. Fé, para muita gente, é você ter uma vida de clareza, de alegria. Não, a nossa fé muitas vezes ela é vivida no escuro. A gente anda como se fosse as apalpadelas. Olha o que diz aqui o catecismo. A fé, ela pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal, o sofrimento, as injustiças, as mortes parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. E o catecismo está falando que a nossa vida não é fácil, que nós vamos enfrentar injustiças, mal, sofrimento, morte, e que nesses momentos a nossa fé dá uma... mas não pode cair não, viu gente? Ela só dá uma balançada. E aqui está escrito, é então que devemos voltarmos aos testemunhos da fé. Porque olhando a pessoa que tem fé, a gente tem mais fé. E o catecismo coloca 2, Abraão e Nossa Senhora. Abraão, o pai da fé. Maria, a que se entregou pela fé. E termina citando Hebreus 12, 1, 2. Olha que bonito. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor da nossa fé, Cristo Jesus. O catecismo é magistral. Por mais difícil que a sua vida seja, por mais injustiça que você sofra, quando a morte visitar a sua vida, quando a doença vier no seu corpo, quando o sofrimento visitar a tua alma, mantenha os olhos fixos em Jesus e diga no seu coração: apesar de tudo, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Meus irmãos, que esse domingo possa iluminar a nossa vida, encher o nosso coração de esperança, e que possamos buscar esta fé, a fé apostólica, a fé católica, a fé que nos leva ao coração de nosso Senhor, porque aquele que crê não será confundido. Tudo é possível àquele que crê. Tenhamos, meus irmãos, uma fé pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda, e nós veremos a graça e o poder de Deus se manifestando na nossa história. Esta pregação falou ao seu coração? Copie o link e mande para os seus amigos, seus grupos de casais, sua equipe de liturgia, seu WhatsApp do seu trabalho. Quantas pessoas precisam de uma palavra dessa para voltarem a crer e alimentar a fé como uma chama que não deve se apagar? Que Deus nos abençoe. Que Nossa Senhora, a mãe da fé, nos ajude a termos uma fé profunda, uma fé que nos leva ao sagrado coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você consegue ver os sinais de Deus, indicando para você qual o caminho, qual a estrada, qual a verdade? Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no nosso santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação, veja que nós estamos em uma playlist nova, Estudos Bíblicos do Ano Litúrgico C. Esta é a primeira pregação de todo um ano de estudo que nós teremos. Finalizamos o domingo passado com a festa de Cristo Rei, o Ano Litúrgico B, onde estudamos o Evangelho de São Marcos. Estamos começando hoje o Ano Litúrgico C, que é o Evangelho de Lucas. Aqui no nosso santuário, nós temos há anos esse costume de deslocarmos a pregação da missa para o final, para que nós tenhamos um tempo um pouco maior à palavra de Deus. Precisamos dedicar tempo para estudarmos e entendermos esta palavra. Estamos, meus irmãos, como certamente todos o sabem, começando o tempo do Advento. Advento é um presente.
É um retiro espiritual que a igreja nos concede. Veja na sua vida, não precisa olhar só para a igreja não. Veja na sua vida, tudo aquilo que é importante requer preparação. Tudo aquilo que é feito de qualquer jeito, começa de qualquer jeito, termina de qualquer jeito. Veja alguém que está sonhando em passar numa faculdade de medicina, arquitetura ou qualquer outra. Se essa pessoa vai para fazer a prova lá de cara limpa. Não, a pessoa tem um grande período de estudo, até o próprio Enem. Então, quando nós queremos vencer na vida, nós temos que preparar. Tem que ter preparação. Eu conheço casais que vão se casar este ano que vem, 2025, no final do ano, já estão se preparando. Já fecharam o buffet, já olharam flores, já marcaram a data da igreja, para não fazer nada na última hora. Então aquilo que é importante para nós requer preparação. Você que tem um problema de saúde e que vai ser operado, quem é que chega no médico, o médico fala, olha, já pode deitar aí que nós vamos te operar agora. Não, não é assim que funciona. A não ser que seja uma cirurgia de urgência, mas na maioria dos casos, você tem inúmeros exames para preparar. Exames pré-operatórios, quase que o pessoal divina do avesso, faz tudo quando é exame. Olha, a hora que está tudo certo está tudo preparado. Então nós vamos preparar a sala cirúrgica e a sua cirurgia tal dia, tal hora. Não coma isso, beba. É assim ou não é, gente? Por quê? Porque tudo que é importante requer preparação. A igreja, ela vai olhar para o Natal de Nosso Senhor, o mistério da encarnação. E é muito, muito importante que a igreja vai nos dizer, então não podemos celebrar de qualquer jeito. Precisamos de um tempo preparatório. Como que se chama este tempo? Advento. Vem do latim advenire. Ad é perto, venire, que vem. Advento é o tempo de preparação para aquele que vem para perto. A visita de Deus, Emanuel, Deus conosco. São 4 semanas de preparação. E é muito fácil você descobrir quando começa o advento. Você pega o dia do Natal e conta 4 domingos antes. Esse primeiro domingo é o primeiro advento. É esse que nós estamos. No ano C, este ano, é interessante as leituras, porque você não vê falando de Natal. Você não vê falando de... Não, ele fala sobre o fim dos tempos, sobre os sinais que acontecerão no mundo. É uma característica do ano C nos mostrar que este mundo passa e que nós devemos buscar as coisas que não passam. O salmo lido na missa, o Salmo 24, aqui fica a minha sugestão, será a minha, que seja também a sua, a oração para o tempo do advento. Ô padre, a igreja não tem uma oração para a gente rezar no tempo do advento? Tem, é o Salmo 24, que está no folhetinho de vocês. Olha se tem salmo mais bonito neste tempo preparatório ao Natal. E aqui eu quero abrir um parêntese, gente. Por que é bom a gente se preparar bem para o Natal? Para agregar aquilo que é próprio de um Natal festivo, sem deixar de fora aquilo que é o essencial, a vinda do Senhor. Então que na sua casa tenha ceia, que na sua casa tenha um amigo oculto, que vocês se reúnam, mas que Jesus não fique de fora. Ele é a razão desta celebração. Mas não basta celebrar Jesus se nós celebramos um pouco míope, um pouco sem foco. Não estou aqui falando o nome, mas pelo amor de Deus, né, gente? Há certas coisas que se o mundo faz, é uma papagaiada, uma presepada, mas aí é eles lá. Agora, você trazer isso para dentro da igreja, aí é um pouco complicado. Nós, que somos cristãos e católicos praticantes, a nossa preparação no tempo do advento, cristão, católico, litúrgico, é uma preparação para a celebração de um grande mistério. O mistério que dividiu o mundo em 2, antes dele e depois dele. É o mistério de um Deus que se faz homem na criança de Belém. Natal nunca foi comemoração de aniversário de Jesus. Todo ano eu falo a mesma coisa. E a igreja que até hoje, não sei se o padre, não sei o que passa na cabeça do colega, mas entra com bolo, acende vela, vamos cantar parabéns para Jesus, pelo amor de Deus. É por isso que o mundo está do jeito que está. As pessoas não sabem nem o que é Natal mais. Aí acho que Natal é aniversário. Aniversário comemora o céu, meu filho. Aniversário, acenda vela e sobre vela você.
O Natal de nosso Senhor Jesus Cristo não é aniversário de nosso Senhor. A igreja não comemora aniversário de nosso Senhor. Ela comemora um mistério. E este mistério é anunciado por quem? Pelos anjos na noite de Natal. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu-vos Cristo Salvador. Ele é o Senhor. Encontrareis o menino envolto em faixas, com Maria sua mãe. Qual é a notícia? É que nasceu um neném? A notícia não é essa. É que nasceu o Senhor, o Salvador, o Emanuel. Deus visita esta terra. Isto é Natal. É um mistério de um Deus que se faz próximo. Aí as pessoas ficam com essas perguntas que não tem sentido nenhum. Mas Jesus nasceu foi dia 25 de dezembro. Esse salário que foi mais ou menos no mês de maio. Outros falam que foi em setembro. É que estão procurando celebrar aniversário de Jesus. A igreja não está preocupada com isso. A igreja celebra um mistério. E um mistério que toca a nossa vida. Quando nós celebramos o Natal do Senhor, nós celebramos o mistério dele em nós. O mistério dele para nós. É por isso que neste tempo nós podemos rezar todos os dias o Salmo 24. É uma oração maravilhosa. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Pode rezar o salmo todo, mas este primeiro já está aí o pedido essencial para o tempo do advento. Mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos, porque eu conheço os meus caminhos, e nem sempre são caminhos bons, e nem sempre são caminhos que terminam bem. Mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos. Qual é o sofrimento hoje de vários pais e mães? Eles estão indicando o caminho certo para os filhos e os filhos não querem. Os filhos sabem. Não, mas eu sei. É você que não sabe. Vovô e a vovó não sabem. Eu sei. E aqui está o contrário. Eu não sei. Então, mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Eu quero conhecer a vossa estrada. Aqui, caminho, estrada, está apontando para quem? Jesus. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que caminha nele encontrará a verdade que é ele. E aquele que viver esta verdade terá vida, e vida eterna. Eu não vou aqui dizer o nome, porque é desnecessário, mas não sei se vocês viram uma artista global, quer dizer, conhecida, bem conhecida, gravando um vídeo. Eu não sei o que aconteceu com ela, envolvendo lá a festa de Nossa Senhora de Nazaré. Não sei o que aconteceu, mas ela vai justificar que as pessoas fizeram um protesto, mas que Nossa Senhora parou na frente da casa dela, essa coisa toda. Só que no final do vídeo que está o problema do vídeo. Estou falando o que eles fizeram com ela ou o que não fizeram, não sei. Eu sei que o final do vídeo ela diz assim: esse pessoal ainda não descobriu que não existe verdade. Existe a minha verdade, existe a verdade do outro. Se cada um respeitar a verdade individual de cada um, todo mundo vive bem. Esse é o discurso que agrada e que está por aí. Não existe uma verdade. O que existe? A minha verdade, a sua verdade. O que você acha é verdade. Não existe uma verdade, existe a sua verdade. Aí vem o caos que nós estamos, essa bagunça social em que vivemos. Cada pessoa mais louca que a outra e ninguém fala nada. Não, ele está vivendo a verdade dele. E aqui eu posso brincar com um pouco da Bíblia, né? Dizendo que o pai do relativismo, quer dizer, não existe uma verdade, é Pôncio Pilatos. Nós vimos no domingo passado, ele de frente com a verdade, que é Jesus, ele pergunta para Jesus: o que é a verdade? Ou seja, existe verdade? Eu fico vendo alguns vídeos, salas de aula de faculdade, pessoas fazendo mestrado, pessoas escrevendo livros, discutindo lá se existe verdade. No final da discussão, sempre a conclusão é a mesma. A verdade, ela é pessoal. A verdade, ela acontece na sua vida. Aí, meu filho, você está vendo o que está acontecendo, né? Você está vendo o que está acontecendo. O menino chega para a mãe e fala: mãe, eu descobri a minha verdade. Eu descobri o que eu sou. Você sabe o que você é até hoje? Não, descobri agora. O que você é? Eu sou um coati. Eu descobri que eu sou um coati. Não, eu sou um lobo. Não, eu sou um beija-flor.
Ninguém descobre que é um trabalhador ou um estudioso, só descobre essas coisas, né? Quer dizer, e ninguém pode falar nada, por quê? Porque nós estamos vivendo a ditadura do relativismo. Não existe verdade absoluta, existe a sua verdade. E seja ela qual for, está valendo. O que a Escritura vai nos dizer? O Salmo continua: vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Quem é a verdade absoluta? É Deus. E é Deus quem vai dizer: isso pode, isso não pode. Isso te leva ao céu, isso não te leva ao céu. Isto confere ao ser o que é do ser, verdade. Isto confere ao ser o que não é do ser, mentira. É por isso que lá no jardim do Éden, Deus tinha falado: vocês podem comer de qualquer árvore, não comam dessa. E a serpente vai falar com Eva: sabe o que Deus disse para você não comer dessa? Por quê? Porque você será como ele, você vai conhecer o bem e o mal. Não é? Está na Bíblia ou não está? Antes de comer a árvore, o ser humano conhecia o quê? O bem, o amor, a conexão com Deus. Quando entra o pecado, ele se arroga entre o que é bem e o que é mal. Aí eles são expulsos do paraíso porque eles se perverteram. Veja a briga hoje, numa mesa de almoço, lá no seu trabalho, na sua família, a cabeça das pessoas entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Vocês não notaram ainda que a maioria das pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado? Elas não sabem mais o que é lícito e o que é ilícito. Elas não sabem mais o que é pecado e o que é santidade. Misturou tudo. Tem um amigo meu, ele trabalha na Polícia Federal e ele atua nesse pessoal que vai tirar carteira, examinadora. Aí ele disse que um dia ele viu uma menina muito nervosa e ela, dirigindo, ela viu nas mãos dela uma letra D e uma letra E. Ela no volante assim. Ele perguntou: o que é isso escrito na sua mão aí? Para eu não ficar nervosa, que eu confundo este D de direita, este E de esquerda. Ele falou: olha, você pode parar o carro, minha filha. Já levou pau. Você não sabe nem o que é direita e esquerda, como você quer dirigir um carro? Ou seja, quando Jonas ele é enviado para Nínive para destruir aquela cidade, o que é que Deus diz para Jonas depois que ele fez a pregação? Eu tenho pena deste povo que não sabe a diferença entre a mão direita e a esquerda. Meu filho, se você perdeu a noção do que é certo e errado, se você perdeu a noção da verdade de Deus, você começa a ter verdade própria. Aí eu tenho a minha verdade. Aí eu tenho o meu jeito de viver. Para mim isso não é verdade, para mim isso não é mentira. A crise maior que nós estamos vivendo disso aqui, as pessoas que não querem a verdade de Deus as orientando, as conduzindo, elas querem a verdade da turma, a verdade do mundo, mas não querem a verdade de Deus. O mais difícil hoje, estou falando eu como padre, é uma dificuldade que eu tenho. Se alguém pergunta: padre, me fala uma dificuldade da sua vida de padre. A minha dificuldade hoje, da minha vida de padre, é atender confissão de um povo que não sabe mais confessar. De um povo que não sabe mais a direita, a esquerda, que não sabe mais o que é pecado e o que é santidade. A pessoa vem confessar, a pessoa nem se prepara. Qual o seu pecado, meu filho? Espera aí, você nem precisa pensar, que eu já falo um 7. Não precisa nem pensar. Veja, as pessoas não se preparam para as coisas de Deus. Estamos na preparação para o Natal e precisamos nos prepararmos bem para uma boa confissão. Aí a pessoa vem confessar e ela ainda vomita no meu ouvido: padre, isso aí para mim não é pecado não. Eu falei: meu filho, o que você acha não fede e não cheira. A sua opinião não conta aqui. O que é pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, é o que o Decálogo diz que é pecado, é o que a igreja mostrou: isso aqui é pecado. Se você acha que não é, e se você não quer se converter, você não precisa nem se confessar. Vai viver como pagão, vai viver a tua vida. Está assim na cabeça de muita gente. Eu assustei há um tempo atrás, não estou aqui dizendo nomes, mas uma pessoa que se confessou para se casar. Quantos anos de casado? 14. Aí pediu uma confissão. Aí o pessoal marcou direitinho, né? Eu geralmente peço para a secretária falar, peço a pessoa se preparar. Agora eu já estou passando como se prepara, que as pessoas não sabem. A gente tem que ensinar também. Então eu passo. Aí veio a pessoa se confessar. Aí
veio com alegria, eu também a recebi com alegria. Falei, mas que bênção, hein? 14 anos sem confessar, o céu está em festa. Ô padre, que beleza. Eu achei que o senhor ia até xingar. Falei, não, meu filho, ia xingar se você não confessasse. Isso é você se confessar é uma alegria. Ah, padre, eu estou até mais calma. Falei, que maravilha. Então podemos começar? Ô padre, vamos lá, tá bom. Muito bem, minha filha, nesses 14 anos sem confissão, quais são os seus pecados? Ah, meu pecado? Aí eu fiquei nervosa com meu filho. Acho que eu falei um palavrão. É falta de missa. Falta de paciência com o marido. Pronto. É minha filha. Eu só não vou te colocar no andor e fazer uma procissão com você agora, porque só tinha um para carregar andor, tem que ter 4. Você é uma santa viva. 14 anos sem confessar, você cometeu 4 pecados só? Eu já ouvi os santos falando que a pessoa mais santa, ela peca 7 vezes por dia. Você pecou 4 vezes em 14 anos. Eu nunca vi uma pessoa com uma vida com tanta virtude como a sua. O senhor jura, padre? Eu falei, não. E ela ainda achou que eu estava elogiando. O senhor jura? Eu falei, não. Eu estou vendo uma coisa aqui, minha filha. Você não se preparou. Você não sabe se confessar direito. Mas eu vou te ensinar. Você quer? Claro que eu quero. Então se confessa assim, assim, assim e assim. Ah, aprendeu? Aprendi. Aqui essa folha é um exame de consciência profundo. Como você não confessa há 14 anos, tem que dar uma faxina geral. Aí eu perguntei para ela assim, você limpa a sua casa quantas vezes por semana? Só tirando o pó e passando a vassoura só nos caminhos todo dia. Mas uma limpeza mesmo é toda semana. Então a moça que vai lá em casa falou, olha, então você limpa a sua casa toda semana e pelo menos o caminho tirar pó todo dia. Então imagine comigo a sua casa 14 anos sem limpar. Misericórdia! Falei, seu coração está assim. 14 anos que não limpa. Aí ela, entendeu, gente? Aí a ficha caiu. Meu Deus, padre. Falei, pois é, imagina a sua casa 14 anos sem limpar. Então não é uma poeirinha não, minha filha. O negócio é sujeira grossa. Mas eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te perdoar. Mas você tem que saber o que tem que ser limpo, né? Então dá aqui a folha. Não, padre, é muita coisa. Falou, ó, então para te ajudar, não é bom fazer isso em toda a confissão. É bom você trazer na cabeça. Mas como tem 14 anos de pecado acumulado, você pode trazer a folha e você vai marcando um X naquilo que você vê que é pecado. Então tá bom. Aí passou 15 dias, ela voltou. Você aí, minha filha? Não, padre, acabou a tinta da caneta. Eu falei, agora você se preparou. Padre, eu não sabia que muita coisa que era pecado, não. Falei, tá vendo? Aí, meu filho, eu vou te contar, ó. Tirei o chapéu para ela. Mas fez uma confissão daquela que limpou o coração. Ela falou, padre, o senhor tirou 500 quilos das minhas costas. Eu estou saindo mais feliz. Eu estou saindo leve. Falei, são os efeitos de uma boa confissão. E sabe por que você confessou bem e que você recebeu o perdão de tudo isso? Porque você se preparou. Se não se prepara, não faz nada direito. Aí nós vemos pessoas procurando a confissão. Aí fala do marido, fala do filho, fala do pet. Não confessa nada. Então veja, meus irmãos, a verdade de Deus, que quer nos orientar, que quer nos conduzir, que quer nos salvar, por muitos não é aceita mais. E muitos vão dizer, mas eu tenho que confessar para quê? Eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Há outros que são mais atrevidos, né? Mas quem falou que padre perdoou alguma coisa? Eu falo com Deus, meu Deus, errei, perdoei, tá valendo. Se as pessoas vão vendo um catolicismo chamado hoje, é um fenômeno. A igreja está tentando responder a este fenômeno, mas é aquilo que nós chamamos de self-service religioso. O que é self-service? Você vai no restaurante, pega uma bandeja, pega um prato, e você vai passando perto da comida, não é assim? O que você vai pôr no seu prato? Pelo que você gosta. Ah não, arroz não estou comendo, estou de regime. A salada eu gosto. A macarrão não, carne eu gosto. A beterraba eu gosto, a pepino não gosto. E giló está longe. Ah, isso aqui eu gosto. Aí você vai e pesa o prato. O que é self-service? Eu coloco no prato que eu gosto. Tem muito católico self-service. Aí eu vou à missa. Mas isso que a igreja fala, eu não gosto não. Isso que a igreja defende, eu não concordo não. Isso que o Papa fala, eu também não gosto não. O que ela acha? Que ela vai pôr no prato aquilo que ela gosta. E o que ela não gosta? Tem quem goste. Eu não gosto.
E isso, quando a pessoa não faz um sincretismo religioso, ela não vê problema nenhum. Ela vai à missa no domingo, segunda-feira ela faz uma macumbinha de leve, terça-feira ela vai numa sessão espírita e conversa com a alma da avó, quarta-feira ela vai na Universal para levar um passe, para tirar um encosto, quinta-feira ela vai na Batista, que ela gosta do Ministério de Música, sexta-feira ela faz um trabalho nas encruzilhadas, sábado ela descansa para começar no domingo com a missa de novo. E quando você fala com a pessoa: mas você está louca fazendo isso? Você tem preconceito, padre? Você discrimina outras religiões, padre? É o discurso do mundo nosso. Ou seja, não existe, padre, verdade. O senhor tem a verdade católica, eles têm outra verdade, e eu vou nelas todas. Tudo é de Deus, tudo leva para Deus, é tudo a mesma coisa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É isso que está acontecendo. E o problema é quando este tipo de vida não é orientada e corrigida pelos ministros da igreja, que têm a obrigação de fazer isso. Porque eu tenho um peso sobre mim, que é ajudar você a se salvar, a salvação da sua alma. E eu já tenho os meus pecados, meu filho. Você acha que eu quero levar o seu? Você que se lasque com o seu aí. Eu estou lutando para me salvar e orientando o caminho da salvação. Um dia Deus vai me chamar, a morte chega para todos. Neste dia eu não quero ser chamado de omisso. Ah, padre, o senhor sabia e não falou? O senhor não orientou o povo? O senhor entrou num disco, esse pecado eu não tenho. Falou, orientei, preguei a verdade, mostrei o caminho. Se seguiram ou não seguiram, foi opção deles. Eu preguei. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Você vai na missa para quê? Para conhecer o caminho de Deus. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Quem é motorista aí e usa GPS, eu não sei dirigir em BH, nossa capital. Eu sei ir a lugares em BH, é diferente. Você ir no lugar, não é você saber dirigir lá dentro. Se eu saio dirigindo lá, eu não sei onde eu estou. O que é que eu ligo? GPS. O GPS me ensina uma coisa fantástica, que eu comentava ontem com um casal que foi comigo em Cajuru, lá no Manzotti. Você põe o GPS no carro, aí ele te fala, comecemos. Você começa a andar com o carro. Primeira, à direita. A 300 metros, pegue a terceira saída na rotatória. Uma pessoa soberba, o que ela vai falar? Ah, GPS, cala sua boca. Eu vou pegar o caminho que eu quero. Tá bom, meu filho. Você pode pegar o caminho que você quer, mas você não vai chegar aonde você deseja. Concordam? E o GPS, ele é um orientador fantástico. Ele podia ser até diretor espiritual. Que é quando você erra, ele não fica te julgando na cara que você errou. Vire a primeira à direita, a pessoa passa reto. Seu burro, eu falei à direita. Por que você não virou, seu burro? Agora você errou o caminho, você se lascou. Fui, e o GPS desliga. Não é assim que ele fala. Olha que ele está te falando, primeira direita, a 100 metros, à direita, você passa reto. Aí faz um barulhinho assim. E ele fala uma frase que me agrada. Recalculando rota. É só você esperar, ele vai falar, segunda à esquerda. O que o GPS me ensina, gente? Quando você erra, haverá possibilidade de corrigir o erro, porque você consegue pegar a estrada de novo. O problema é quando você vai errando, o GPS está falando, e você nunca pega a estrada que ele está falando. Chega numa hora que você não sabe nem aonde você está. Assim é o tempo do advento. Você errou, então vamos recalcular a rota. Vamos pegar o caminho que o Senhor quer nos mostrar, a estrada que o Senhor quer nos apontar. Se o GPS, ele aponta caminhos na terra, o nosso Deus quer nos apontar caminhos para o céu. Aí eu não pergunto só para o GPS, eu pergunto para Deus na oração. Meu Deus, mostrai-me os vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. O evangelho que nós ouvimos é do capítulo 21 de Lucas e fala sobre linguagem apocalíptica. O que é isso? Finais dos tempos. Mas aqui tem uma palavrinha mágica e que nós precisamos estar atentos a elas. Está no primeiro versículo. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: haverá sinais. Completem. Haverá
Sinais. Pode ser melhor. Haverá? Sinais. Aqui Jesus diz, no sol, na lua, nas estrelas. Ele vai dizer uma série de sinais. Mas hoje na nossa vida, você consegue ver os sinais de Deus? Indicando para você qual o caminho, qual a estrada, qual a verdade? Nós teremos no tempo de Natal uma festa que eu gosto muito, chamada Epifania. Vem de Epifanos, manifestação. O que é a Epifania? É a visita dos 3 reis magos. Esses 3 reis, eles viram um sinal. Qual que era o sinal? Que apontava para onde? Belém. Qual que é o sinal hoje na sua vida que aponta para Deus? Nós estamos conseguindo ver os sinais. Que é interessante, né? Nós temos a síndrome do traído. Já ouviu falar? Síndrome do traído? Ninguém nunca ouviu falar, não? O que é síndrome do traído? Todo mundo sabe que ele estava sendo traído. Quem é o único que não sabe? Ele. Aí no final, mas vocês sabiam? Todo mundo, meu filho estava na cara, estava namorando uma piriguete. Todo mundo comenta isso. Você não sabe porque você não quer ver. Os sinais são dados, mas quem não reza, não vê. Quem não adora, não vê. Quem não conhece a palavra, não vê. É a mesma coisa, eu não falo, não sei se alguém fala, escreve japonês. É a mesma coisa de pegar você, levar você para o Japão, colocar você numa rua, aquelas letras que nós não é do nosso, não é, a gente não você está assim, ó, você não sabe nada. E aonde você quer ir, está do outro lado da rua, na sua frente, e uma placa grande, mas você não sabe ler, né? Tem gente que não sabe ler os sinais de Deus, não conhece essa palavra aqui, ó. Aí Deus vai dando os sinais e você não vê. Tinha uma estrada indo para Goiânia e com a chuva o asfalto caiu. Então tinha que passar para outra cidade, aumentava 1h30 a viagem. E cheia de placa: estrada desbarrancada, não prossiga, estrada fechada, bloqueio a 200 metros, etc. O cara, não, eu já passei aqui muitas vezes, vou passar. Chegou, tinha umas, não sei o nome, mas umas cerquinhas de madeira, amarela e preta, proibido. Falou, não, falou que a mulher, pode tirar que nós vamos passar aqui mesmo. A mulher, tira, eu já passei aqui outras vezes. Tirou, estava 120, o que aconteceu com o carro? Caiu no buraco, quase que mata ele e a mulher. Aí os policiais perguntaram, mas você não viu os sinais não? Está cheio de placa ali atrás. E a mulher ferida, viu, ele viu, mas ele é pirracento. É pirracento. Deu no que deu, né? Como eles falam hoje na internet, é um amostradinho, né? Um amostradinho, terminou aonde terminou. Meus irmãos, entendo que a palavra de Deus está falando para você. É interesse seu, não é interesse meu, não. Eu quero ver os sinais de Deus na minha vida. Eu quero construir uma casa neste lugar. Eu quero trabalhar nessa empresa. Quero namorar com aquela mulher. Eu quero comprar aquele carro. Se você reza, Deus vai dar sinais. Se é sim, se é não, e se é espere. Mas como ninguém quer saber de sinais de Deus, eu quero, eu faço, eu vou. Vai amostradinho, né? Você vai ver no final o que vai dar. Jesus está falando, haverá sinais. E aquele que reza, ele consegue interpretar não apenas os sinais do sol e da lua, mas os sinais da própria vida. As famílias hoje estão sendo destruídas por quê? Porque ninguém vê sinal de nada. O seu filho era de um jeito, ele está do outro. Seu filho está saindo com gente estranha. Ele chegava cedo em casa, só chega de madrugada. Só está trancado no quarto. Você não sabe o que está no celular. Internet comendo madrugada toda. Depois você sente cheiro de mato verde queimado. Fala, o que está acontecendo com esse menino? Um sinal atrás do outro. E os pais, ó, dois babaca, ó. Hora que o leite entorna, mas como que a gente não viu? Os sinais são dados. Os sinais são dados. A pessoa sente uma dor do lado, ai, passou. Na outra semana, nossa, essa foi mais forte. Até que está lá com uma operação de urgência,
apêndice furado, a confusão da... O médico falou, mas você não sentiu dor nenhuma até hoje, não? Não, doutor, tem uns 2 meses que não para de doer. Peraí, mas os sinais foram aí, você não procurou nada, não? Não, assim como a dor vem, ela vai. Os sinais foram dados. Os sinais foram dados. A mulher trata o marido mal, ou o marido trata a mulher mal, já não se beijam mais, não tem mais relação, não conversam, já não dormem na mesma cama. O marido chega, a mulher finge estar dormindo, já não conversam. Aí o marido começa a ver a mulher, ela está fazendo uma dieta, ela já está com roupa bonita, está passando batom, ela está saindo toda sexta-noite, sábado sai com as colegas, está almoçando fora, o marido está mais bonitão, está mais musculoso, está saindo, está usando perfume, comprou roupa nova. Gente, os sinais estão sendo aí, ó. E a pessoa... Estão me entendendo, gente? Sim ou não? Os sinais são dados, sim ou não? Mas é preciso o quê? Jesus está falando. Haverá sinais. Felizes aqueles que sabem interpretá-los. Tem sinal na sua vida pessoal, tem sinais no seu casamento, tem sinais na sua família, tem sinais no seu trabalho. A gente fala, não, padre, eu assustei, eu fui despedido. Meu filho, se você voltar, teve vários sinais antes. Chamar de atenção, não chega na hora, fala demais, mexendo no lanche dos outros na geladeira, levando para sua casa coisa da empresa. Aí, chega numa hora, sinais. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, os sinais de Deus, não é para que fiquemos com medo. Quem ouve o Evangelho, fala, meu Deus, quando chegar esse dia, eu vou tremer de medo. Não. Quem tem que tremer de medo são os ateus. Quem tem que tremer de medo são os que não têm fé. Quem tem que tremer de medo são aqueles que perseguiram o nosso Senhor e a sua igreja. Esses vão tremer de medo. Aqueles que têm fé, a hora que o Senhor estiver voltando em glória, se alegrarão, glorificarão o nome de Deus. Eu vi uma figura na internet, devia ter salvo, não salvei, mas é linda. Nem sei se é uma figura católica, mas é muito bonita. Jesus voltando, o mundo acabando, aquele auê pegando fogo, e no alto do monte, várias pessoas assim, ó. Estes somos nós, né, meus irmãos? Para nós será um dia de libertação. A palavra diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E último ponto da pregação de hoje: cuidado com aquilo que te torna insensível. Tem coisa pior que você se relacionar com alguém insensível? O que é uma pessoa insensível? Tanto fez como tanto faz, sente mais nada. E aqui diz que 3 situações nos tornam insensíveis. Jesus quem está dizendo: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Eu estou no versículo 34 do capítulo 21 de Lucas. Como que o meu coração fica insensível? Primeiro, pela gula. Tem gente que come para viver, tem gente que vive para comer. E o problema não é só a gula, o comer. Não tem a ver com tanto que eu como. É porque, segundo o estudo da virtude, alguém que tem o pecado da gula, que é exagero, ele tem outros pecados escondidos atrás da gula. Por isso que a pessoa é gulosa. Se o problema fosse, meu filho, só comer, uma boa dieta resolvia. Não é aqui. A pessoa que tem gula, geralmente, ela está fugindo de algo. Ela tem o pecado da preguiça, o pecado do exagero. Então a gula, ela vai escondendo várias coisas. E segundo o que Jesus disse, o pior da gula, ela torna o seu coração insensível. Segundo, que acompanha a gula, a embriaguez, que é uma falta de equilíbrio, que é um vício. E segundo São Tomás de Aquino, é a porta do desequilíbrio. Você quer ver uma pessoa desequilibrada? Veja a pessoa que bebe, ela não tem equilíbrio. Eu não estou falando do beber social. Tem gente que bebe social, uma taça de vinho, um copo de uma batida, 2, 3 cervejinhas. Tem gente, você conhece, meu filho, não pode começar, que a pessoa não sabe parar. E você quer ver uma pessoa desequilibrada? Estou falando porque a palavra diz, brigue com Jesus. Uma pessoa que você diz para ela assim, vai ter festa, oba, mas não tem bebida, então eu vou fazer o que lá? E o pessoal acha normal. Mas todo mundo fala isso. Faz o que todo mundo faz.
Veja, não é uma pessoa que tem alegria, contentamento. Ela não está indo para conviver, ela não está indo para festejar a vida. Não. Se não tiver álcool, não tem festa para mim. Uma festa sem álcool, o que eu vou fazer lá? Então veja, uma pessoa desequilibrada. E Jesus fala pior, a pessoa se tornou insensível. Eu tenho um caso perto de mim, não é da minha família, mas bem perto. Aniversário de 5 anos do menino. O pai está se livrando do vício do álcool. Então, sem bebida. Chamaram a família toda. Um irmão dela, que é... Como que é, né? Um irmão dela. E o avô do menino, que não fica atrás, não foram. Por que não foram? Eu vou fazer o que no aniversário? Tem bebida? Vocês viram um coração insensível? O neto, meu filho, que se lasque. O menino, não estou nem lembrando de menino. Eu quero beber. Se não tem álcool, eu não vou. E não foram. Tem coração insensível aí. E, não, eu vou pelo meu sobrinho. Eu não vou pela bebida. Eu vou festejar os 5 anos do meu primeiro neto. Não, tem bebida, eu não vou. Cuidado, viu, meus irmãos? Cuidado quando a sua família só reúne para comer e beber. Gula e embriaguez. E aqui, me desculpe a franqueza, tem muito Natal com coração insensível. Não colocam um menino no presépio, mas é um povo que come e bebe, achando que o mundo vai acabar. E Jesus está falando aqui, esse pessoal se tornou com coração insensível por causa da gula e embriaguez. É um povo que come e que bebe, me desculpe, parecendo um leitão no chiqueiro. E a pessoa está comendo e está pensando, o que tem de sobremesa? Cadê o panetone? Cadê a torta da tia? Aí eu trouxe para ver. É para ver ou é para comer? Ninguém aguenta essa... E eu vou te contar outra, meu filho, que não é a sua família. Tem gente que está comendo a ceia de Natal e pensando, amanhã no almoço a gente termina. O que sobra hoje, a gente rapa amanhã. Não tem problema. Você comer. Né? O que Jesus está falando aqui? O exagero, ele torna o coração do homem insensível. E o terceiro, preocupações da vida. Preocupações em ter, poder e prazer. Gente, olha para o padre aqui. Se eu estiver mentindo, você pode falar que é mentira. Eu conheço assim de gente, que vive para comer, beber, e quando ela não está comendo, e não está bebendo, e não está dormindo, esperando um infarto, a pessoa está fazendo o quê? Ela está preocupada com a vida. E na maioria das vezes, a preocupação com a vida envolve o quê? Se não está comendo, se não está bebendo, se não está dormindo, onde que cabe Jesus numa vida dessa? Onde que cabe conversão numa vida dessa? Onde que cabe Espírito Santo numa vida dessa? Onde que cabe santidade numa vida dessa? Não cabe. E outra, e esse discurso de Jesus não é para o que estão no mundo, porque o que estão no mundo, meu filho, eles comem, eles bebem, se preocupam com as coisas, e vai que atua. Mas o discurso de Jesus é para nós que estamos na igreja. Quantas vezes nós temos esta preocupação? E não é uma preocupação aqui que não se possa fazer no equilíbrio. Vamos fazer uma ceia de Natal, por que não? Vamos umas coisas gostosas, por que não? Nós temos as coisas da nossa vida, só que o problema da gula, da embriaguez e da preocupação da vida, eles tomam o lugar de Cristo. Lembrem da parábola do semeador. A palavra é sufocada pelas preocupações da vida. E Jesus vai dizer, ficai atentos e orai. Atentos e orai. Repita comigo, atenção e oração. Atenção e oração. Oração e atenção. Oração e atenção. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está nos ensinando a nos prepararmos bem para o advento deste ano. Não torne o seu coração insensível. Olha o que Jesus disse, você tem que entender o que Jesus está dizendo. Jesus falou que comer torna o coração insensível, sim ou não? Sim ou não? Não, gente, você vai morrer de fome, meu filho. Tá vendo? Por isso que eu falo, o pessoal ouve pregação, mas não entende nada que padre fala. Tá tudo aí, não entende nada. Onde que eu disse na homilia que comer é pecado? Onde que eu disse na minha pregação que beber é pecado? Onde que eu disse que você não tem que cuidar da sua própria vida?
O problema aqui é o exagero. Uma coisa é você comer, outra coisa é você ter o pecado da gula. Uma coisa é você beber, outra coisa é você se embriagar. Jesus, nas bodas de Caná, ele ofereceu para aqueles noivos mais de 600 litros de vinho. E você não vê Jesus trocando as pernas. Ou seja, ele com os discípulos beberam vinho, mas eles não se embriagaram. Ah, padre, eu não vou me preocupar nada com a minha vida mais. A partir de hoje, eu vou ficar só esperando. É, meu filho, é boleto chegando, é conta chegando, é água, é luz. Nós temos as coisas da vida. Nós temos que comer, nós temos que beber. Mas a coisa aqui é o exagero, é o desequilíbrio, é o vício que vai tornando o coração insensível. Quer ver só uma coisa boa como fica ruim? Cuidar da saúde é bom? É. Fazer exercício é bom? É quem não gosta tem que fazer. É bom. Ir na academia é bom? É bom. Só que tem gente que vive para isso. A pessoa está viciada no corpo dela. Ela se idolatra. Até eles estão pondo hoje espelho à prova de... Que se deixar a pessoa pula nela mesmo. Ela faz exercício e fica assim, ó. Ela se baba. Que desequilíbrio, né, gente? Todo desequilibrado. Uma coisa boa pode virar uma coisa ruim quando perde o... Então, entendeu o que é o advento? É um tempo que Deus quer o quê? Equilibrar a nossa vida. Equilibrar o nosso coração. Equilibrar as nossas escolhas. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Leia de novo as leituras deste primeiro domingo do advento. Principalmente o Evangelho. Peça a Deus que Ele te mostre os sinais. Não tenha um coração insensível por causa da gula, da embriaguez e das preocupações. E busque ter atenção e oração. O Senhor está para chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.